Petróleo sobe com possível ataque de Israel a Irã. Olha ele aqui, subindo quase 1%, voltando à casa dos $66. Vale lembrar que ontem nosso Trade News trouxe isso. Trade News direto no WhatsApp, link na bio se quiser conhecer. E volta a chamar a atenção, juros nos Estados Unidos continuam subindo, juros de 30 anos volta acima de 5, de 10 anos 4,5, subindo novamente essa manhã. E isso acontece em meio ao Trump tentando passar aquela Beautiful Bill para cortar impostos para os americanos, que é muito importante tanto na parte política quanto na parte econômica. Se a gente parar para pensar, o simples fato de cortar impostos deveria ter um impacto fiscal, deveria fazer com que os juros se elevassem. Mas a equipe econômica do Trump está pensando que, cara, se a gente cortar impostos, pode ser que a gente estimule a atividade com uma inflação menor, e isso talvez faça com que os juros de longo prazo caiam. Até porque, se ficar da forma que está, as tarifas podem jogar muito contra o governo, já que podem gerar inflação, e os americanos vão ficar meio chateados com o Trump. E para completar, a gente tem uma parte do Congresso de estados que cobram mais impostos do que querem limitar nessa bill, que estão jogando contra, querendo deles com certeza, o que faria com que o impacto fiscal fosse ainda maior, o que poderia contribuir também para os juros americanos continuarem subindo. E o dólar vem perdendo força contra as principais moedas do mundo, cruza os 100 mil agora. E esse é o panorama do mercado do dia 21 de maio. Elon Musk diz que vai cortar os seus gastos políticos. Bom para Tesla. E ontem ele deu uma entrevista bem legal para a CNBC, dizendo que pode ser que até a metade do ano que vem, AI, inteligência artificial, enfrente problemas com energia. E ele aproveitou para citar esse post que ele fez no X dele, não sei porque ele mudou o nome, sobre a China ter uma geração de energia muito maior do que a dos Estados Unidos. Ontem o Google anunciou diversas ferramentas também, e eu achei essa daqui muito legal, que traduz de forma simultânea as ligações do Google Meet, se você estiver falando com alguém em outra língua. Essa manhã queda para os futuros dos Estados Unidos depois de terem caído ontem. Já a gente aqui no Brasil fecha acima dos 140 mil pontos pela primeira vez na história. E o Morgan Stanley veio Ibovespa em 189 mil pontos, o que dá quase 40% de alta em relação ao fechamento de ontem, em meados de 2026, e cita início de mudança política no Brasil, além de um posicionamento extremamente voltado para a renda fixa, o que poderia fazer, se a gente mudasse o fluxo, com que a bolsa subisse. E para corroborar esse posicionamento, XP tem seu maior lucro trimestral, receita de renda fixa ultrapassa a receita de bolsa. Atualizações sobre Brasília, governo tenta limitar embargo chinês à carne de frango do país. Seus chineses, vamos limitar apenas aonde a gente detectou o vírus, e não no país inteiro. Foi mais ou menos isso que a gente pediu. Justo, vai? Se a gente fosse um país menor. Fraude no INSS, em 7 dias, quase 2 milhões de aposentados e pensionistas já pediram reembolso. E agora a equipe econômica é pressionada a antecipar ressarcimento. O Lula quer uma solução econômica para o escândalo que proporcione alívio político. E esse pedido do Lula veio em meio à reunião que eles estão fazendo para apresentar o primeiro relatório bimestral do ano. Sim, já estamos na metade do ano, mas esse é o primeiro, que vai sair amanhã, quinta-feira, muito importante. E eles também estão estudando reduzir o público potencial do Vale Gás, do novo Vale Gás, para 16 milhões de famílias. Antes eram 22, então isso está sendo positivo, está se notando uma certa preocupação fiscal. E Arthur Lira condiciona a reforma do imposto de renda, aquela para limitar até 5 mil reais, a compensação para estados e municípios. Isso vai afetar a arrecadação deles. Se esse vídeo te ajudou a se manter informado, por favor, curta, compartilhe comigo, vai me ajudar bastante. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.